Questão 19 do nosso simulado global. O que ela fala pra gente? Para realizar um determinado percurso, um ciclista deu 9 pedaladas completas usando uma bicicleta de marchas com câmbio cruzado. Consiste em utilizar o menor câmbio do passador esquerdo, que define a coroa, e o câmbio de maior do diâmetro do passador direito, que define a catraca, concentricamente o pneu traseiro. A figura a seguir mostra os dois sistemas de engrenagem de bicicleta, que são conectados entre si por uma corrente, e os tamanhos de alguns dos câmbios. Tá, olha só. Ao final do percurso, a roda traseira da bicicleta terá dado um número de voltas completas igual a... Uma coisa que você tem que entender é o seguinte. Essa questão, ela é, de certa forma, de razão e proporção, só que, em física, você consegue resolver ela de uma forma muito mais tranquila. E eu vou te explicar como. Olha, aqui nós temos o pedal. E a gente tem uma correia, né? Obviamente, uma corrente que liga a coroa à catraca. Beleza? Liga a coroa à catraca. A catraca, na maioria das vezes, é muito maior do que a coroa, tá? E essa catraca, ela movimenta a roda. O giro da catraca passa para a roda, certo? Aqui a gente tem a roda traseira da nossa bicicleta. Então, um segundo. Isso. Beleza. Onde o centro da catraca coincide com o centro da roda. Olha só. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Quando a gente fala de MCU, a gente tem dois tipos de transição de movimento. De mesmo eixo, ou seja, em que esse eixo aqui ó, é o eixo do pedal e o eixo da coroa. E nesse mesmo eixo, movimentos concêntricos, né? A frequência é transmitida. Então, por exemplo, se eu girar aqui o pedal, a frequência de giro do pedal é transmitida diretamente à coroa. Só que a gente também tem a transmissão de movimentos de eixos diferentes, que é, por exemplo, quando eles estão ligados aqui por essa corrente, tá? E aí, quando tem esse tipo de transição de movimento, a velocidade desse cara é igual à velocidade desse cara. Porque a movimentação da corrente, por exemplo, se movimentou isso aqui da corrente aqui, tem que movimentar o mesmo tanto aqui. Então a velocidade tem que ser igual. E aqui a velocidade a frequência da catraca tem que ser igual à frequência da roda de trás. Tá. Como é que a gente relaciona esses dois? Veja bem, como a velocidade da coroa é igual à velocidade da catraca, porque eles estão ligados por uma transmissão de eixos diferentes, a velocidade no MCU é calculada como sendo a velocidade angular vezes o raio. Só que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Então o que a gente vai fazer? A velocidade é igual a 2π vezes o raio vezes a frequência. Tá? Então a velocidade da coroa é 2π vezes o raio da coroa vezes a frequência da coroa. A velocidade da catraca é 2π vezes o raio da catraca vezes a frequência da catraca. Beleza? O 2π corta com 2π. Você acha que o raio da coroa vezes a frequência da coroa é igual ao raio da catraca vezes a frequência da catraca. Beleza. A frequência da coroa depende unicamente da frequência que você pedalou, tá? Então, ela não muda. Só muda se você pedalar mais rápido ou mais devagar, ou menos rápido no caso, né? Então, por exemplo, se você aumenta o raio da coroa, para que permaneça a igualdade, alguém aqui tem que aumentar. Se você não pode aumentar o raio da catraca do nada. Então, o que vai aumentar é a frequência de vibração da catraca. É a frequência de vibração da catraca. E se a frequência de vibração da catraca aumenta, ela roda mais. E se ela roda mais, a roda traseira roda mais. Se a roda traseira roda mais, ela dá mais voltas. Beleza? Então, isso que eu quero te mostrar. Agora, se você pega e diminui o raio da catraca, você aumenta ainda mais a frequência da catraca para que a igualdade permaneça igual. Porque a frequência da coroa aqui não pode mudar. O raio da coroa também não pode mudar. Então, você pode mudar aqui a frequência da catraca. Então, se você diminui o raio da catraca para permanecer a igualdade, a frequência da catraca tem que aumentar ainda mais. Então, quando você combina a maior coroa possível com a menor catraca possível, você com certeza vai aumentar muito a frequência da catraca e vai fazer a roda traseira girar muito mais. Beleza. Só que o que é a frequência? Frequência nada mais nada menos que é o número de voltas dividido pelo tempo. Então, o número de voltas dividido pelo tempo. Olha só, ele falou aqui, a gente vai usar a coroa, ó, utilizar o menor câmbio do passador esquerdo, que define a coroa, então ele está usando o primeiro câmbio. O fato dele utilizar a menor coroa, isso já diminui a frequência da catraca. Então é ruim. Ele está fazendo a roda girar menos. Depende pro uso, né? Quando você bota a menor coroa, você acaba girando a roda traseira menos, mas fica mais leve, né? Quando você estiver subindo no morro, por exemplo, quem faz ciclismo sabe. E o câmbio de maior diâmetro do direito, que define a catraca. Então ele pegou o primeiro câmbio aqui, o maior, D2. Então, basicamente, ele está fazendo a pior combinação possível, que vai diminuir a quantidade de voltas. Então, se ele deu 9 pedaladas completas, não pode nem ser letra A, nem letra B, nem letra C. Tem que ser o AD ou EI, porque tem que ser um número de voltas menor. Porque ele pegou a menor coroa e a maior catraca. A pior combinação para você ter mais velocidade, né?
Beleza, porque você vai fazer a roda de trás girar menos. Tá, qual é o tamanho do câmbio da coroa? D sobre 3. Beleza, então aqui, ó, no lugar do raio da coroa, eu vou botar aqui D sobre 3. No lugar do raio da catraca, eu vou botar D sobre 2, né? Que é o raio da catraca. D sobre 2. Tá. Deixa eu só botar isso maior, porque tá muito ruim de você ver, né? Muito ruim isso. Número de voltas da coroa dividido pelo tempo. Isso é igual a D sobre 2 vezes o número de voltas da catraca dividido pelo tempo. Bom, como o tempo é igual, a gente pode cortar, tá? E agora a gente consegue saber. Quem é o número de voltas da coroa? Como eu disse para você, o número de voltas que você dá no pedal, ele é transmitido integralmente para a coroa, por serem eixos concêntricos. Então, se ele deu 9 pedaladas, o número de voltas da coroa é 9. Olha, o D corta com D, tá? Porque ele vai passar para lá dividindo, vai cortar. Então, o número de voltas que a catraca vai fazer, ou seja, que a roda traseira vai fazer, né? Porque a transmissão de eixos também na roda traseira, é igual a esse 2 passa para lá multiplicando, a 9 terços vezes 2. Bom, 9 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Então a catraca faz 6 voltas. É só você aplicar essa fórmula, tá? Fazer por física é muito mais fácil. Então entenda isso. Se você tiver no mesmo movimento, no mesmo eixo, a gente vai ter ali a frequência sendo transmitida. Se você tiver em eixos diferentes, vai ter ali a velocidade sendo igual. Beleza? Quando chegar em MCU, você vai entender isso assim, de uma forma linda. Mas por enquanto, pega isso e estuda bastante, tá? Vamos para a nossa próxima questão.